10 personagens fictícios icônicos odiados por seus autores. Muitos autores têm uma relação de amor e ódio com os personagens que criam, que ironicamente parece se transformar em ódio mútuo quando o personagem em questão se torna mais famoso que o próprio autor. Certamente o sonho de todo autor é ter um personagem de sucesso vendendo muitos livros e rendendo muito dinheiro, não é? Ao contrário, dizem os egoístas ingratos. Na maioria dos casos, os autores se ressentem da popularidade de seus personagens quando ela ofusca a sua própria ou a de trabalhos mais sérios, sejam eles pinturas ou literatura. Assim como acontece com as crianças, esses personagens fictícios ganham vida própria, que não pode ser controlada por seus criadores. E de fato, os autores morrem, mas os personagens vivem para sempre. E indo direto para a lista, já o primeiro personagem é Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Sim, aquele detetive super famoso que todo mundo conhece. E o motivo para isso é justamente esse. Conan Doyle não gostava da atenção que Sherlock Holmes recebia, em detrimento de seus romances históricos, que ele considerava mais importantes. Ele chamou sua criação de trabalho de fachada, tedioso, e chegou a matá-lo, mas teve que trazê-lo de volta devido à indignação pública. É uma história bem engraçada essa. Se não me engano, ele matou o Sherlock Holmes no tipo penúltimo livro dele, mas o público reagiu de forma extremamente negativa a isso. Eu acho que também teve uma questão financeira, ele teve que ressuscitar o personagem posteriormente. Mas é inegável o ressentimento que Conan Doyle desenvolveu para com seu personagem mais famoso de todos. Em segundo lugar, os Moomins, de Tove Jansson. E explicando para isso, temos uma frase diretamente do autor. Desenhe os Moomins com um sentimento que começa a semelhar a ódio, disse Jansson, que queria ser levado mais a sério como pintora. E eu admito que sobre os Moomins eu só sei que teve tipo um anime ou alguma coisa assim, e eu sempre pensei que era um negócio de criança, sabe? Um negócio para bebezinho. Então realmente parece um motivo sério para odiar os bichinhos. Tadinha, queria ser levado mais a sério como artista. O Tintin, de RG, não sei como pronuncia o nome do cara. Motivo, deixei de amar o Tintin, simplesmente não consigo mais portá-lo. Admitiu RG a Michael Tourné, tradutor de Tintin. Em 1968, RG estava cansado da sua criação e também queria ser levado mais a sério como artista. Mary Poppins, de P.L. Travers. Motivo, sentia ressentimento pela popularidade do filme. Então Travers passou a não gostar da própria criação porque a adaptação de seu trabalho ficou mais popular que o original. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, pelo motivo de que ele simplesmente odiava a fama e a atenção que isso lhe trazia. Eu ouvi dizer que o autor de Alice no País das Maravilhas fez isso como tipo um trabalho pessoal para as filhas de um amigo ou alguma coisa assim. Então, para mim faz sentido que ele não queria que isso explodisse em popularidade e se tornasse algo super mainstream, assim, né? Hercule Poirot, da Agatha Christie. Motivo? Christie logo se cansou do famoso detetive, chamando-o de um sujeito detestável, bombástico, enfadonho e egocêntrico, e de fato conseguiu matá-lo. O segundo detetive mega famoso que os autores odiavam. Curioso. Ursinho Pooh, de A.A. Milne. Motivo? Milne sentia que Pooh arruinava seu legado e estava frustrado por Pooh ser mais famoso que ele. Seu filho, Christopher Robin, sentia o mesmo. Tentou acabar com o personagem, mas falhou. Esse caso eu acho que é parecido com Alice no País das Maravilhas, porque eu ouvi dizer, de novo, não levaria isso 100% a sério, mas eu ouvi dizer que o Pooh foi criado pro filho do autor, né? Como se fosse um presente, uma história que ele escreveu pro próprio filho. Então, quando o personagem ficou mais famoso, tanto quanto ele, quanto o próprio filho, pode ter criado um sentimento bem ruim entre criação e criador. Tubarão, de Peter Bentley. Motivo, Bentley não gostava do impacto negativo que os tubarões tinham no público geral, devido ao sucesso do seu livro e do filme de Spielberg. Essa história aqui é triste mesmo. Depois desse filme, a opinião pública sobre esses animais piorou infinitamente. Então, se eu não me engano, houveram vários assim, massacres de tubarão, sabe? As pessoas deixaram de se importar que navios pesqueiros simplesmente detonassem com os tubarões do mundo inteiro. Hoje em dia eu acredito que já existe um esforço maior para reparar a fama desses animais, né? Mas ainda assim tubarão é conhecido como tipo o animal mais perigoso do oceano, assim, né? Tarzan, de Edgar Rice Burroughs. Motivo: Burroughs considerava Tarzan uma obra de ficção popular de baixa qualidade destinada a ser produzida em massa. Esse daqui é um sentimento que eu compartilho por algumas web novels que eu escrevi. Não, eu nunca vou compartilhar elas, mas infelizmente foram os meus trabalhos mais populares.
Então eu sinto empatia pelo Edgar Rice Burroughs aqui. Às vezes você escreve uma coisa que acha que é uma bosta, mas simplesmente é a coisa mais popular que você fez. Pô, no vídeo de retrospectiva que eu fiz de 2025, eu falei que tipo, os piores vídeos que eu já fiz foram os que mais viralizaram, tá ligado? É um sentimento engraçado, de ingratidão, quase assim. Claro, a gente fica feliz que alguma coisa que a gente criou deu certo, mas você pensa, pô, cara, aqueles outros trabalhos que eu fiz eram tão melhor e ninguém se importa com eles. Lolita, de Vladimir Nabokov, pelo motivo de que, devido à sua frustração com o processo de revisão, Nabokov aparentemente quis queimar o manuscrito de seu clássico controverso, embora tenha admitido posteriormente que era seu melhor romance. Ou seja, ele não odiou o trabalho em si, né? Ele odiou o processo de publicação do livro, que deve ter sido muito complicado. E o que me levou a fazer esse vídeo em primeiro lugar é que eu tava lendo um mangá e ele me levou a pensar, pô, cara, eu acho que a autora desse mangá simplesmente odeia o protagonista dessa história. E esse mangá é Magi The Labyrinth of Magic. Por que eu falo isso? Porque o protagonista, o Aladdin, é simplesmente patético. Ele é uma piada ambulante. Todo mundo zoa dele o tempo todo. Ele comete todo tipo de erro. Ele é inútil na maior parte do tempo. Todo mundo ao redor dele parece desprezar tanto ele. E com motivo que você até se pergunta por que ele é tipo o escolhido, predestinado dessa história, sabe? A autora faz tanta piada com esse personagem, faz ele passar por tanta situação humilhante, que eu passei a ficar genuinamente desconfortável lendo esse mangá. Não apenas isso, posteriormente eu li uma entrevista que um dos produtores do anime falou que ele não queria produzir um anime com um protagonista masculino. E eu me pergunto se isso tinha algo a ver assim com a autora do mangá também, sabe? Tipo, ela não queria fazer um mangá com um protagonista masculino e essa frustração se desenvolveu nesse maus trato com o personagem. E pesquisando mais sobre o assunto, eu cheguei naquele post ali. O que me faz pensar que autores que odeiam seus protagonistas são, na verdade, muito mais comuns do que a gente pensa. Apesar de que não tantos deles vão admitir ter esse problema, é claro. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, checa minhas redes sociais, link na descrição. Tem o blog, o TikTok, o YouTube Shorts e até meu Instagram pessoal, se você tiver curioso aí. Valeu!